queridos amigos. Você está assistindo a mais um episódio do Teologia do Corpo Seed by Seed. Uma sementinha a cada semana, fazendo esse caminho conosco com o livro Amor e Responsabilidade, que é o embrião, a primeira sementinha que gerou a Teologia do Corpo. Nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello, somos da Pastoral Familiar, somos aqui da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro e queremos te convidar a conhecer um pouco mais toda a riqueza que esse canal da Web TV das Sementes do Verbo tem para te trazer, para você, para sua família e também compartilhar as coisas bacanas que você encontra aqui com os seus amigos também, nos seus grupos de redes sociais, enfim, para que mais gente também possa ter contato com toda essa maravilha indo aí pela internet. Muito obrigada por você estar com a gente. Fica uma dica também, se você quando assistiu algum dos nossos programas, pegou lá uma frase que te marcou, um momento que a gente trouxe, uma página do livro, pega essa frase, coloca lá no teu Instagram, no teu Facebook, de repente omite o autor, porque tudo aquilo que a gente está trazendo para vocês de São João Paulo II, porque isso gera aquela curiosidade. De repente um amigo seu lá na rede social vai perguntar, de quem é essa frase? O que essa frase quer dizer? Aí você já aproveita e foi São João Paulo II que falou no amor e responsabilidade e tal, então, que a gente possa aproveitar, né? Esses recursos. Todos nós podemos ser evangelizadores. Né? Exatamente. E às vezes, as redes sociais, às vezes não, né? As redes sociais têm esse poder de chegar onde a gente nem imagina. Então pode ser uma oportunidade de você fazer ela chegar a quem efetivamente estava precisando ler ou ouvir aquela mensagem. Ainda mais que nós estamos falando de amor. Uhum. Se você pensar, o tema mais cantado em todas as músicas, todos os filmes... Todos os idiomas. Nossa, então o amor é o sentido da nossa vida. Nós estamos fazendo esse caminho com São João Paulo II, Karol Wojtyla, no amor e responsabilidade, vendo os elementos visíveis, concretos, para que eu possa viver o amor enquanto uma virtude. E aí, nós já vimos no nosso encontro passado, você anotou? Nós já vimos 3 elementos visíveis do amor. Vamos recordar quais são? Primeiro elemento, a afirmação do valor da pessoa. Segundo elemento, a pertença recíproca. Terceiro elemento, a escolha e a responsabilidade. E agora nós vamos conhecer mais um elemento visível do amor, não só enquanto um sentimento, algo psicológico, mas o amor enquanto uma virtude. É o compromisso da liberdade. E provavelmente você vai estranhar como essas duas palavras estão juntas na mesma frase. Compromisso, que dá uma ideia de uma obrigação, tá preso, né? Tá amarrado, você está preso né? ali. O compromisso da liberdade. Olha só que interessante que São João Paulo II diz. Dar-se significa livremente limitar a própria liberdade para a vantagem do outro. Quando eu limito a minha liberdade, aquilo que eu poderia fazer, mas eu não faço, pelo bem do outro, para a vantagem da outra pessoa, aquilo que à primeira vista poderia parecer um fardo, um peso, uma obrigação, no contexto do amor, se torna algo alegre, positivo, até prazeroso. Vejam só que forte que o Papa traz. Talvez essa seja uma das frases que o Ronaldo falou, que você vai colocar lá nas suas redes sociais para aguçar a curiosidade dos seus amigos. E hoje ainda tem mais, né? Ainda tem Fique mais. tranquilo que hoje tem mais. Mas vejam como que a palavra de Deus e o Papa São João Paulo II traz no Amor e Responsabilidade tudo aquilo que parece ser para a nossa liberdade. Quando a gente faz por amor, a gente limita a nossa liberdade em prol do outro. E a mente humana, de uma forma generalizada, toda vez que pensa em alguém
que tem a sua liberdade tolhida, ou ela está presa, ou ela é escrava. Porque o escravo tinha a sua liberdade tolhida, ele tinha que ficar preso, só saía para trabalhar e voltava lá para a senzala, para onde ele tinha que ficar preso. E a gente não consegue perceber, com os olhos humanos, a liberdade como um ato de amor em que eu limito a minha própria em prol do outro. É muito curioso isso, né? E às vezes a gente, quando pega a palavra de Deus, a gente olha e vê Jesus chorando e rindo, dando bronca, chamando atenção e acolhendo. Aí fala assim, poxa, Jesus parece, né, que faz incoerências. Jesus não faz incoerências nenhuma. Ele foi um homem, é um homem como cada um de nós, um ser humano como cada um de nós. E a liberdade, esse compromisso, e aqui a gente entende, aqui fecha a compreensão de entender o compromisso. Compromisso é algo certo, algo fixo, algo que te coloca ali sem ter muitas opções da liberdade. Então eu tenho compromisso com essa liberdade de poder. E quando eu faço isso na minha vocação, qual é a sua vocação? Sua vocação é religiosa, sacerdotal, missionária? A cada vez que você se coloca por amor livremente no exercício da sua vocação de missionário, você abriu mão da sua liberdade de estar andando pelo mundo, de estar com a sua família, mas porque você se comprometeu a livremente entregar a sua vida. Você que é sacerdote, você que está se preparando para ser sacerdote, você que ainda está no momento de discernimento, você está se preparando para talvez abrir mão da maior liberdade que você tem, que é a sua própria vida, em prol de um compromisso de amar e do amor para com o próximo, para com os nossos irmãos. Então, olha só o que São João Paulo II quer hoje nos ensinar. A liberdade existe para o amor. Eu vou repetir. A liberdade existe para o amor. A liberdade é um meio. O amor é um fim. Vejam só como tudo que a gente faz visando o amor vale a pena. Inclusive o compromisso, o comprometimento, comprometermos a nossa liberdade própria, pessoal, muitas vezes egoísta, pelo amor. São João Paulo II nos diz também que a vontade é livre na busca e na escolha. Nós somos livres para buscar o que queremos e escolher o que queremos. Mas é interessante, mas a vontade não é livre da necessidade de buscar e escolher. Ou seja, nós podemos buscar e escolher coisas diferentes, mas todos nós somos impelidos pela nossa própria natureza humana a sempre buscarmos e escolhermos. E por que a gente busca tanto? Porque, na verdade, só o bem mais infinito, ou seja, só Deus, é que é verdadeiramente capaz de nos saciar. Enquanto a gente busca e escolhe coisas terrenas, mundanas, a gente vai estar sempre, constantemente buscando. E mesmo que a gente busque a Deus, enquanto nós não nos encontrarmos face a face com Ele, o nosso coração não vai ter sossego. Exatamente. E a gente consegue perceber, com esse compromisso da liberdade, que se eu abro mão da minha liberdade em prol do amor e nas mais diversas vocações que a gente pode exercer, que a gente pode viver, se o meu foco está na tristeza de não ser mais livre para fazer o que eu bem entender na vida, já deixou de ser amor. Mas se o meu foco, ao abrir mão da minha liberdade, é no amor que eu posso viver, no amor do Pai que eu posso levar para o meu irmão e para a minha irmã, eu consigo aí sim ver que a liberdade, como a Tatiana acabou de falar e o Papa São João Paulo II nos traz, é um meio
para que nós vivamos a finalidade da nossa vida, a essência de um amor verdadeiro. O Papa fala, né, ele nos recorda que, por natureza, a nossa vontade quer sempre o bem infinito. Ele fala isso, eu achei essa expressão tão bonita, ele fala que isso é um aspecto divino do amor. Ou seja, nós sempre querermos e buscarmos o bem infinito. Quando uma pessoa quer para outra, deseja para outra, nada menos do que Deus. Quando a gente se importa, se preocupa com a salvação da alma do outro, com a santificação do outro, ele falou, isso é o aspecto mais divino que o amor pode assumir. Assim, ele diz, o amor alcança a sua consciência do absoluto. Olha só que profundo isso, né? E o Papa São João Paulo II, como não poderia de ser, né? A cada exemplo, a cada fala dessa, ele mostra para a gente, não sei se o objetivo dele era diretamente ou se era indiretamente, mas ele sempre mostra para a gente Jesus Cristo, sempre. Que foi alguém que livremente decidiu e escolheu passar por tudo aquilo que ele passou por causa do amor que ele tinha por cada um de nós. Eu faço ideia do sofrimento que deve ter sido. A gente talvez nunca tenha parado para pensar, ou poucas vezes tenhamos parado, e eu te faço esse convite agora, né? Se você tem a possibilidade de apertar um pouquinho aqui o seu punho, e de repente apertar colocando força com a unha, você já vai sentir um incômodo. Agora imaginem um prego entrando aqui, e nos pés. E uma lança, às vezes a gente corta, já deve ter acontecido com você, eu corto o dedo, às vezes, na folha de papel. Folha de papel, às vezes, tem umas partezinhas lá que ela é capaz de cortar o nosso dedo. E poxa, cortei o dedo no papel. Imagina a dor de uma lança entrando no seu lado. E tudo isso foi feito e foi vivido livremente por amor. A liberdade foi um meio que Jesus encontrou para fazer com que o amor dele por nós se tornasse pleno e se plenificasse na sua paixão, morte e ressurreição. E aí a gente vê que essa vontade livre, ela não só nos ajuda a nós lutarmos, ou melhor, nos defendermos contra o egoísmo, mas o Papa diz que ela vai além, ela se encarrega, a vontade livre mesmo, pura, ela se encarrega de nos direcionar para o amor esponsal. Nós reconhecermos que aqui na Terra nós buscamos a amizade, buscamos até o amor conjugal em algumas vocações, para quem é vocacionado para o matrimônio, nós nos buscamos aqui na Terra porque no fundo, esse amor que nós queremos é o amor de nos darmos ao nosso divino esposo, que é o próprio Deus. O Papa diz que o amor realmente é o mais alto valor moral. Só que a gente precisa transferir isso para a nossa vida real, cotidiana. E aí a gente entra no sexto ponto, o último ponto que o Papa fala desses sinais, desses elementos visíveis do amor enquanto virtude. Ele diz que é a educação do amor. Então anota aí, o próximo ponto é a educação do amor. Será que o amor pode ser educado? Precisa ser educado? O que significa isso? E aí o Papa começa falando que às vezes a gente pode ter a ilusão, até por um ideal romântico, que o amor é uma aventura, só que não é bem assim. O amor humano, ele obedece a uma norma, ou seja, existe um princípio que rege o amor. Talvez você possa entender essa comparação, porque a gente sempre tem essa tendência, né, por causa do pecado, a gente acha que tudo que é transgressão é bom, que a norma é ruim e tudo que é transgressão é bom. Mas veja só a diferença
de uma pessoa que conhece música. Eu não conheço. Como eu queria ter esse talento para música? Alguém que sabe, por exemplo, sentar na frente de um piano e conhece o funcionamento daquele instrumento, sabe fazer muito bem com arte a melodia, a harmonia, alguém que domina todos aqueles princípios, a norma do funcionamento de um instrumento musical. Conhece os princípios da música, isso tudo requer esforço, talento, trabalho, treino. E essa pessoa decide compor uma nova música. Ela senta na frente do piano e começa a dedilhar algumas notas. E pode sair algo muito bonito. Todas as grandes músicas começaram assim, de uma ideia e tentando, mas ela conhece os princípios. Agora, se eu, que não sei nada de música, que muito mal sei as notas musicais, mas não sei fazer o uso delas, eu não conheço a norma, eu não conheço a linguagem musical. Se eu quiser ter a mesma experiência, sentar na frente de um piano e querer compor uma música, eu vou ficar tocando, eu vou ficar literalmente batendo nas notas, sem sentido, porque eu não conheço. Aí sim eu vou estar me aventurando no piano, mas não vai sair nada que preste, vai ser tempo perdido. No amor, enquanto virtude, é a mesma coisa. Se você não se educa, se você não gasta tempo, se você não investe todas as suas energias e todas as suas forças para entender a ciência daquela arte de amar, você nunca vai conseguir construir algo de bom e de efetivo. Então, o amor precisa, sim, ser educado, assim como um talento. E aí você pode pensar em outros talentos, para um esporte, para pintura, enfim, até para ciência também, né? Você pode pensar e transferir isso daí para todas essas outras áreas. E quando a gente diz que o amor precisa de educação, né? Esse sexto item que o Papa São João Paulo II traz para a gente, a educação do amor, não é que o amor em si precise ser educado. O amor, pensando em Deus, pensando na decisão que eu tomo, esse amor não precisa ser educado. Nós é que precisamos, e no final das contas, nós indiretamente somos aqueles que são educados para viver esse amor, para conhecer. E aqui a gente pode trazer a psicologia, né, e a pedagogia, quais são as 3 formas básicas que uma pessoa aprende. Ela aprende vivendo uma realidade, com a vivência. Ela aprende com o testemunho de alguém. Alguém chega e fala, né? Ela percebe, a pessoa viveu isso. Conta alguma coisa para ela, como um professor, né? E a terceira forma de educarmos alguém é com as regras. Então, a educação do amor passa por essas regras, né? Ela segue uma regra, ela segue uma norma. E é uma norma que eu posso simplesmente segui-la ou não. Eu tenho essa liberdade de segui-la ou não. Aí você vai dizer assim, mas ainda não entendi. Como que eu vou ensinar o amor a viver? Ensinar o que é o amor é ensinar às pessoas o que é o amor e essas suas características, porque senão acontece aquilo que a gente viu no começo de 2 encontros atrás. As pessoas confundem alguns sentimentos, algumas sensações com amor. Se ela não sabe o que é efetivamente o verdadeiro amor, e é aí que entra essa educação do amor, qualquer coisa para ela vai ser amor. Até o desamor, dependendo da realidade que ela viva, infelizmente a gente vive num mundo muito violento. E a gente vê pessoas se alegrando com as desgraças que acontecem na vida dos outros. Isso é um exemplo da falta de educação do amor, porque a pessoa se alegra, tem pessoas capazes de se alegrar com a tristeza do irmão, com o fracasso do irmão, com o erro do irmão. Então a educação do amor é educar o amor em nós, para que nós vivamos o verdadeiro amor. E aí sim,
conhecedores do verdadeiro amor, a gente consiga perceber onde há amor, onde não há amor, né? A gente pode lembrar daquelas outras 4 características, né? O amor livre, total, fiel e fecundo, que não é o tema da nossa reflexão de hoje. E assim como a gente aprende a vida inteira, né? Não tem até o ditado que diz vivendo e aprendendo? Enquanto a gente viver, a gente vai aprender. Você pode ser um PhD na Universidade de Harvard, sempre vai ter alguma coisa que você não sabe, sempre, sempre. Por isso o Papa fala que o amor está sempre em construção. Desculpe o transtorno, estamos em obras, você já viu essa placa? Pois é, todos nós deveríamos usar uma camisa escrito isso, porque nós estamos sempre em construção e o amor está sempre em construção. O Papa usa uma expressão interessante, ele fala, o amor nunca é, ele se faz a cada instante, depende da contribuição da pessoa e da profundidade do seu compromisso. Então, a cada dia eu preciso aprender e reaprender e a cada dia tem uma novidade para que eu possa, de fato, ir durante a vida inteira, gente. É para a vida inteira, é para a vida inteira. Vivendo e aprendendo, vivendo e amando. Pela vida inteira a gente vai aprender a amar. E o Papa nos diz, eu achei tão bacana e tão bonito isso, nós somos filhos de Deus. O nosso Pai é o Criador. Tem um outro ditado que diz que filho de peixe, peixinho é. Então, o Papa diz que nós, por sermos filhos do nosso Pai, que é Criador, ele diz nós somos condenados a criar. Então, a vida inteira, pela nossa natureza, por sermos imagem e semelhança do nosso Pai, que é Criador, nós vamos querer criar. A gente vai querer fazer coisas novas. É essa construção do amor que se faz, como o Papa disse, a cada instante, não é a cada dia, a cada instante. Isso me fez lembrar até passagem bonita, né? A gente está no ano de São José, ano de 2021. Nós estamos em 2021? 21, até esqueci, gente, do ano que nós estamos, 2021. Teve uma vez que eu falei 2020, 2021. Esse ano de São José. E é bonito a gente ver como Jesus é descrito, não é ele o filho do carpinteiro? O carpinteiro é aquele que faz, que constrói coisas, que cria coisas, né? Até o pai terreno de Jesus, até o seu pai adotivo era um pai criativo, né? Um pai que fazia as coisas, que construía as coisas, que pegava um pedaço de madeira, um tronco de madeira, que às vezes podia ser jogado fora e transformava em algo de útil para os outros, né? Isso é fazer o amor, isso é construir o amor. E para a gente reforçar a importância dessa educação do amor, voltando àqueles 3 aspectos que eu falei há pouco, sobre como nós somos educados pela experiência, pela vivência que a gente tem, pelo testemunho de uma outra pessoa, pelas regras, são de forma básica, não são as 3 únicas, mas são as 3 grandes direções de educação e de criação que cada um de nós tem. Quanto mais cedo na nossa vida passarmos por essas 3 realidades, mais profundamente aprenderemos e mais levaremos para a nossa vida como um todo. Por isso que a gente vê e percebe a grande importância da educação das crianças. E hoje, infelizmente, a gente vê muitos males que são utilizados para atacar diretamente a educação das crianças, e aqui eu posso citar a ideologia de gênero, por exemplo, que quer destruir completamente a identidade da pessoa, do menino, da menina, daquela criança inocente que não conhece ainda nem direito quem ela é, porque ela ainda está passando pelo processo de educação. Quanto mais cedo, é igual aprender a tocar um instrumento musical. Quanto mais cedo você começa a tocar um instrumento musical, vai chegar uma idade na sua vida que aquilo você faz naturalmente. Agora, vai começar a tocar um instrumento musical com 30, com 40, com 50 anos. Você vai ter muito mais dificuldade, porque você não criou aquela habilidade, você não sabe os caminhos, os atalhos, você não sabe o que é melhor, aquilo que não é bom, aquilo que é bom. Então percebam como a educação do amor é importante
E quanto mais cedo a gente passar por essas 3 experiências, e de forma especial a vida das crianças, como precisamos focar na educação do amor na vida das nossas crianças, para que elas cresçam sabendo que elas são homens, que elas são mulheres, que elas serão pais de famílias, que elas serão sacerdotes, que elas serão freiras, que elas serão pais e mães de famílias, que elas serão missionários, que elas serão bons profissionais. Não podemos nos descuidar dessa educação do amor também na vida das nossas crianças, porque a gente acaba talvez pensando muito só no adulto, mas a formação do amor, da educação do amor na vida das crianças é fundamental para que a gente mostre para elas o que é o verdadeiro amor. E lembrando que o processo educacional, ele começa em atos interiores, mas que vão se manifestar em atos exteriores. E qual é a boa notícia? É que nós não estamos sozinhos. O Papa nos recorda, nós temos a graça de Deus para nos auxiliar. O Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza. O próprio Jesus, que é mestre, e as pessoas reconheciam que Jesus era mestre, e o chamavam mestre, Rabone, reconheciam que ele era mestre. O próprio Deus, com a sua graça, quer nos ajudar, quer ser o nosso mestre, quer nos ensinar essa difícil, bonita e necessária arte de amar. Para que o amor possa verdadeiramente nos integrar e nos integrar com as outras pessoas, para isso, Deus nos deixou uma virtude preciosa, que é a castidade. Só que esse vai ser o assunto do nosso próximo episódio. Hoje, para a gente encerrar e fechar com chave de ouro, a gente quer trazer para vocês, mais uma vez, a palavra de Deus, que vai nos lembrar de que a nossa vontade livre, quando bem orientada, guiada pela verdade, pode sim ajudar a nos educar para que a gente possa viver o amor verdadeiro. E a passagem de hoje a gente retira da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 6, versículo 12. Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. A palavra de São Paulo é muito direta, muito objetiva, não há muito o que completar, não há muito o que inserir nessa realidade que São Paulo entregou aos cidadãos de Corinto e traz para nós no dia de hoje. Tudo é permitido. Por que tudo é permitido? Porque nós somos livres. A liberdade que Deus dá para nós permite que a gente faça o que a gente bem quiser. Agora, as nossas atitudes, as nossas escolhas vão ter consequências. E que a gente saiba, então, conhecer a verdade para que saibamos escolher bem e, mais do que isso, escolhermos o bem supremo e o bem supremo para o outro. Essa é a chave do amor. Mesmo podendo escolher outra coisa, mas que nós tenhamos essa coragem de escolher o bem. Foi muito bom podermos compartilhar hoje com vocês e estaremos juntos então no próximo episódio falando sobre essa grande virtude que é a castidade. Até lá!